mercado. Credibilidade conquistada com serviços de qualidade e que só o tempo pode assegurar. Peça seu orçamento pelo fone 3556-1530 ou acesse nossos endereços digitais. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. A apresentação JG Serviços. Patrocínio Johan Alimentos. Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Muito boa noite para você que nos acompanha através do canal 14 da NET, também pelo Vale TV Play, pelas nossas redes sociais, o Facebook e também pelo YouTube. Eu sou o jornalista Felipe Nabinger e estamos ao vivo para esse debate promovido pela Vale TV em parceria com o Grupo Visão do Vale, com os candidatos ao cargo de prefeito de São Leopoldo. Esse debate faz parte das eleições cidadãs, que estão sendo promovidas pela Vale TV nesse ano tão difícil e atípico de campanha eleitoral. Uma campanha que tem evitado, é claro, o contato físico devido à pandemia do novo coronavírus, mas que não deixa de ser muito importante para o nosso município de São Leopoldo. O projeto Eleições Cidadãs da Vale TV é apresentado por JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. Patrocínio de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos. Tudo que você precisa está na Tecnolar. O apoio é de Sebratel, Garfão Restaurante, Pizzaria e Sushi, Jäger Águas e Celuz Grupos Geradores. Cumprimentando aos candidatos que estão conosco aqui, em ordem alfabética, o professor Célio, do PSOL, e o professor Nado, da coligação São Leopoldo, em primeiro lugar, formado pelo Avante, PP, PSDB, PSC, PTC, Cidadania e MDB. Os candidatos, todos eles foram convidados, conforme legislação eleitoral, e devo ressaltar aqui que o candidato Ari Vanazzi, da coligação Nosso Trabalho Constrói o Futuro, formada por PCdoB, PT, PTB, PDT, Republicanos e PSB, confirmou presença no debate, tendo representação na reunião realizada aqui pela Vale TV, mas alegou falta de voz e por isso não se faz presente. Já o candidato, o delegado Eliomar, ele foi convidado também, a representação dele não participou da reunião, no entanto, a sua assessora de comunicação confirmou sua presença ainda no começo da tarde. Pouco depois, horas depois, o próprio candidato informou que não se faria presente. Feitas essas ressalvas, ao cidadão leopoldense, nós lamentamos o fato de não termos aqui todos os candidatos para poder realizar o debate, mas temos certeza que os candidatos presentes realizarão uma troca de ideias que vai ajudar o eleitor leopoldense a fazer a sua decisão. Lembrando que a ordem de ocupação das cadeiras foi definida através de sorteio com representantes das candidaturas e eventuais pedidos de resposta deverão ser apresentados pelos assessores que acompanham os candidatos, os mesmos sendo analisados pela banca de advogados aqui presentes essa noite, o doutor Leandro Zambrano, da Zambrano Advocacia, e os doutores Ítalo Bronzatti e Vinícius Bondan, da BBP Advogados Associados. Em caso de aprovação, o candidato que se sentir ofendido terá o tempo de 2 minutos para o seu contraponto. Prezados candidatos, sejam então muito bem-vindos. Nós contamos com a colaboração dos senhores para um momento de discussões de alto nível, sem ofensas ou ataques pessoais, e desejamos, é claro, um bom debate que será
também interpretado em Libras pela Lúcia Santos. Daremos início ao debate. Nesse primeiro bloco, cada um dos candidatos terá 1 minuto para suas considerações iniciais, a ordem de apresentações definidas em sorteio com representantes de todas as candidaturas. E, pela ordem definida, o professor Célio é o primeiro a se apresentar em suas considerações iniciais. O senhor tem 1 minuto, professor Célio. Muito boa noite. Eu queria começar então saudando a todos e todas que estão nos acompanhando, parabenizar esse povo de São Leopoldo, especialmente a juventude. Queria começar parabenizando a organização desse debate, que é muito importante para a nossa cidade, um debate que a gente pode conversar sobre nossas ideias, nossa proposta, saudar o professor Nado e já dizer que a ideia aqui, professor, é a gente mesmo discutir, falar um pouco das ideias, né? Ao contrário de que muitos que aproveitam o debate para atacar, a gente quer hoje aproveitar esse espaço para debater. E dizer que nós, o pessoal, mas juntamente com o Fábio Almeida, que esteve aqui na semana passada fazendo um ótimo debate, nós construímos uma candidatura para a gente disputar uma ideia de cidade que esteja marcada pela democracia, pelos direitos das pessoas, pela justiça social, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, candidato professor Célio. É a vez agora do professor Nado fazer as suas considerações iniciais. O senhor também tem 1 minuto. Boa noite, candidato. Boa noite. Agradeço a oportunidade à Vale TV, cumprimento a todos que nos acompanham, especialmente ao professor Célio, que dá demonstração de responsabilidade pública e de democracia. Haja vista a sua presença no debate, coisa que não ocorre com outras 2 candidaturas. Sou o professor Nado, formado em letras, pós-graduado em ciência política, com mestrado em teoria da literatura e no âmbito do doutorado em ciências sociais. Além dessa carreira acadêmica, tenho também a minha caminhada política. E esta se deu sendo 2 vezes vereador, o mais jovem, depois o mais votado. Fui candidato a vice-prefeito do Dr. Olímpio Albrecht, mais tarde secretário executivo do Ministério da Educação, ministro interino da Educação, que assinou os 9 anos do ensino fundamental, também com passagem no Ministério da Justiça. Sou casado com a Thelma, eu ia chamar de Teca, e pai da Mariana e do Matheus. Muito obrigado, candidato professor Nado, e eu gostaria de chamar aqui o radialista Abado Jacob, que é diretor do Grupo Visão do Vale, parceiro da Vale TV nesse debate, pois na sequência serão respondidas perguntas extraídas de demandas da população de São Leopoldo. Eu convido então o Abado Jacob, por favor. A ordem das respostas ela foi também definida através de sorteio, né? O Bado vai realizar essas questões, esses questionamentos. Os 2 candidatos responderão as 2 perguntas e cada um deles terá 2 minutos para as suas respostas. Boa noite, Bado. Boa noite, nosso âncora, jornalista Felipe Nabinga. Boa noite ao professor Nado, meu querido amigo professor Nado, ao nosso professor Célio também, hoje estamos aqui com 2 professores. E saudar, e cumprimentar e comemorar a decisão de vocês participarem aqui desse importante debate. E perde a população de São Leopoldo, perde, eu não vou dizer quem veio, porque quem não vieram, porque não assim optaram, mas com certeza esses 2 candidatos aqui vão poder com muita tranquilidade fazer a apresentação de suas pretensões para São Leopoldo que a gente tanto quer. Vamos à primeira pergunta, então, que será respondida pela ordem do sorteio pelo professor Célio do PSOL. Professor Célio, sobre a saúde. O modelo de gestão compartilhado, tipo a UPA da Zona Norte, tem se mostrado uma boa alternativa com bom retorno para a comunidade. Existe a possibilidade ou intenção de ampliar essas parcerias e, quem sabe, até buscar algo parecido para o Hospital Centenário de São Leopoldo? O professor Célio tem 2 minutos para a sua resposta. Para a gente, a saúde é algo fundamental na vida e no bem-estar da pessoa. A gente não pode tratar a saúde como um negócio. Então, a gente vê com certas ressalvas essas parcerias. Primeira coisa que a gente vai fazer é buscar fazer uma análise dessas parcerias e tentar
a gestão da saúde ela vai ter que ser feita pela gestão pública. A gente não pode transferir a gestão de saúde para os meios privados. Isso é um ponto que a gente tem bem claro. O segundo ponto, a gente defende o SUS, defende a saúde pública, porque a saúde pública ela vai atingir principalmente aqueles que mais precisam. Então, a gente vai estar analisando, sim, acho que é o nosso primeiro ponto, quando a gente assumir a prefeitura, é fazer um estudo dessas parcerias, tentar... porque a gente não quer simplesmente demonizar as parcerias e dizer que a gente vai chegar e acabar tudo, mas a gente tem muita ressalva com parcerias público-privada, isso é um programa do pessoal, porque nós defendemos saúde pública e saúde pública com qualidade. A gente vai criar um novo modelo de gestão na saúde, que vai priorizar principalmente a saúde básica, a saúde da família, vamos criar... coletivo, vamos criar um conselho, vamos fortalecer os conselhos de saúde e criar as equipes de saúde da família interdisciplinar, com assistente social, com o pessoal, com agentes da saúde, com educadores populares, para que a gente possa fazer um trabalho desde a educação preventiva, como exames, porque quando a gente começa a tratar ao cuidar da saúde, isso vai diminuir um pouco a pressão por especialista, por cirurgia, por leito de UTI, que é onde se mais precisa de demanda. E quanto à questão das parcerias, a gente vai ver modelos de parceria que não tire o direito do trabalhador de ter uma saúde pública, mas que, ao mesmo tempo, a gente pretende fazer ali um cuidado para que a gente também possa oferecer uma saúde de qualidade. Então, essa é a ideia um pouco da gente analisar as parcerias público-privadas para oferecer uma boa saúde para o cidadão. Obrigado, candidato. O candidato professor Nado terá também 2 minutos. É necessário repetir a pergunta, candidato? Não. Ok. O candidato professor Nado, portanto, tem agora 2 minutos para a resposta. Nós temos divergência desse modelo, e a minha preocupação começa com 2 ações centrais na área da saúde. Primeiramente, nós vamos informatizar toda a rede do sistema de saúde municipal. Não é possível mais aqueles que nos escutam, o cidadão e a cidadã, irem às 4 horas da madrugada para tentar uma ficha para consulta médica. Normalmente disponibilizam 10 a 15 fichas. Não conseguindo a ficha, no outro dia tem de voltar lá. O cidadão não suporta mais isso. Inclusive, ocorre por vezes de conquistar a consulta e depois levar 6 meses para ter um exame. Nós vamos informatizar, tem a portaria 2983 do governo federal, do Ministério da Saúde, que tem um programa de apoio para informatizar todo o sistema. Curiosamente, em Esteio, esse sistema já vem sendo implementado com sucesso. Canoas também o faz. Por que São Leopoldo não informatiza a sua saúde? Nós vamos terminar com as filas dos exames, nós vamos terminar com a impossibilidade de ter médicos especialistas e nós vamos dotar a saúde de uma rede informatizada. Esse é um movimento. O segundo movimento passa pela certificação do Hospital Centenário como Hospital Escola da Universidade. Nós entendemos que esse processo de certificação, orientado pela Portaria 285 de 2015, Portaria Interministerial MEC-IMS, que nos dá necessariamente a condição para, uma vez o hospital certificado como hospital escola, elevarem até 60% de repasses do governo federal. Então, o nosso movimento para a saúde tem um modelo claro, que vai retirar o cidadão desse desgoverno que aí está. Obrigado, candidato professor Nado. Agora, a segunda pergunta extraída de demandas da população, também lida aqui pelo radialista Bado Jacob, que é diretor do Grupo Visão do Vale, os 2 candidatos tendo também 2 minutos para a resposta. Por favor, Bado. Pergunta da área dos 2 candidatos. Uma das grandes polêmicas na educação básica, que tem o município como gestor principal, é a questão da educação e orientação sexual para nossas crianças e adolescentes. Como os candidatos veem esse importante assunto e a maneira mais adequada para lidar com ele? O primeiro candidato a responder é o professor Célio do PSOL. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Nós tivemos recentemente no Brasil como um todo essa questão que foi fortemente debatida. E, para mim, nós somos totalmente contra essa ideia
de que proíbe o debate de gênero nas escolas. O Escola Sem Partido. Nós fomos e militamos totalmente contra, porque, primeiro, isso está baseado numa série de fake news, né, que a atual gestão federal e seus seguidores espalharam. Segundo, porque isso tinha um motivo muito de criminalizar a profissão de professor, que, além de sofrida, ainda acaba de sendo criminalizada. Nós defendemos, sim, a importância de debater essa questão nas escolas. Primeiro, porque vai educar as crianças a trabalhar, a viver no mundo democrático, no mundo plural, onde todas as pessoas podem fazer suas escolhas, viverem da forma como melhor elas querem. A gente costuma dizer que nenhuma criança nasce preconceituosa, ela aprende na sociedade. E para a gente criar uma sociedade democrática, justa, é preciso já desde de criança a gente trabalhar, educar as crianças dentro disso. E nunca houve nas escolas, e eu sou professor, eu sei disso, nenhum tipo de educação, como se diz nessas fake news, que vão ensinar as crianças a fazer sexo, que vão ensinar as crianças, que vão obrigar as crianças a escolher esse ou aquele gênero. Gênero é algo da vida das pessoas, gênero é a maneira como que a pessoa é. E a educação, quando se fala de educação nessa área, trabalhar isso nas escolas, é simplesmente fazer com que as pessoas descubram essa dimensão do seu ser e que ela vive bem, e que muitas vezes a educação sexual nas escolas ajuda muito a descobrir casos de abusos sexuais na família, e falar sobre isso é importante. Claro que isso é um tema também da família, mas a escola também tem muito papel a contribuir com esse tema. Obrigado, candidato. É a vez agora do professor Nado, do Cidadania, responder a mesma pergunta. Para o professor Nado, também 2 minutos para a resposta. Com respeito à pergunta, ou aquele que formulou a pergunta, eu quero esclarecer conceitualmente que a educação básica começa na educação infantil, passa pelo ensino fundamental e chega até o ensino médio. Não é prerrogativa do município tratar do ensino médio, por exemplo. A responsabilidade do município diz respeito à educação infantil e, sobretudo, ensino fundamental. Esclarecido isso, é importante dizer que nós temos de avançar para um modelo que potencialize a nossa infância. A criança não pode estar desassistida, tem que crescer física e mentalmente de forma saudável. Por exemplo, hoje nós temos merenda oferecida nas escolas, até antes da pandemia, por óbvio, né? E que se resumiam a bolachas às crianças. É preciso nutrientes. Hoje a merenda escolar não tem insumos básicos, como cebola, como alho, como temperos. Lamentavelmente, a merenda é decisiva. Então é preciso dizer que a responsabilidade do município se limita ao ensino fundamental e à educação infantil. E, portanto, nós precisamos ter um currículo que tenha a capacidade de alfabetização. Hoje nós temos uma nota no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 4,4. Esta é a nota dos anos finais do ensino fundamental. Nunca São Leopoldo conquistou a meta. 12 anos de Vanazzi e nunca alcançou a meta do IDEB. Nós temos de tratar de reformar a educação, potencializá-la e fazer com que tenhamos o crescimento, a qualidade e o nível de escolarização alcançado em patamares mais adequados para falarmos em desenvolvimento. Obrigado, candidato professor Nado. E assim nós encerramos o nosso primeiro bloco do debate aos candidatos a prefeito de São Leopoldo. No próximo bloco, peço até que o radialista Bado Jacob, diretor do Grupo Visão do Vale, permaneça aqui no estúdio conosco, pois serão realizadas perguntas formuladas pelo Grupo Visão do Vale, sorteadas aos candidatos. Não saia daí, nós já voltamos. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado.
Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Você já conhece a Johan Alimentos? A empresa lidera o serviço de distribuição de alimentos em sua região de atuação, oferecendo constantemente aos seus clientes o que existe de mais moderno em soluções dos segmentos de varejo, food service e panificação. A empresa está situada na cidade de Estância Velha e conta com uma ampla estrutura física composta por câmaras de armazenamento de congelados resfriados, além de um depósito para produtos secos. Hoje, a Johan Alimentos está presente em mais de 130 cidades do Rio Grande do Sul, levando produtos de qualidade e excelente atendimento para mais de 10 mil clientes. A JG Serviços há mais de 20 anos é referência em Novo Hamburgo e região em serviços de portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. São mais de 150 colaboradores capacitados. Para cada serviço, conte com um profissional qualificado. Credibilidade conquistada com serviços de qualidade e que só o tempo pode assegurar. Peça seu orçamento pelo fone 3556-1530 ou acesse nossos endereços digitais. Estamos de volta com o debate dos candidatos a prefeito de São Leopoldo aqui na Vale TV, em parceria com o Grupo Visão do Vale. Aqui do meu lado, Bado Jacob, radialista e diretor do Grupo Visão do Vale. Nesse segundo bloco, os candidatos responderão perguntas feitas pelo Grupo Visão do Vale, mas antes disso lembro que o projeto Eleições 2020 da Vale TV tem a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, o patrocínio de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeto Expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. O apoio é de Sebratel, Garfão Restaurante, Pizzaria e Sushi, Jäger Águas e Celuz Geradores. Lembramos também ao nosso espectador que estão conosco aqui presentes os candidatos professor Célio, do PSOL, e também o professor Nado, do Cidadania. Nós lembramos, até por uma questão de lei eleitoral, que todos os candidatos foram convidados. O candidato Ari Vanazzi, do PT, ele confirmou presença através de sua representação em reunião com a direção da Vale TV, mas alegou falta de voz e por isso não se fez presente. Já o candidato delegado Eliomar, do Democratas, já não participou através de representação da reunião com a direção do debate, mas no começo da tarde informou através de sua assessoria de comunicação que estaria presente. Pouco tempo depois, o próprio candidato informou à nossa direção que não se faria presente. Portanto, feita mais uma vez essa ressalva, nós continuamos aqui com o debate. O radialista Bado Jacob fará perguntas individuais aos dois candidatos. A ordem das respostas foi definida através de sorteio com os representantes de todas as candidaturas. As perguntas terão no máximo 30 segundos e as respostas terão no máximo 2 minutos. Cada candidato responderá a 3 perguntas. Vamos ao primeiro sorteio de pergunta. Por favor, Bado Jacob, a primeira pergunta. Como o candidato vê e avalia o aumento dos casos de homofobia e intolerância religiosa?
E o primeiro candidato a responder por sorteio é o professor Célio. O senhor tem 2 minutos. Essa é uma pergunta muito importante, né? E eu conheço bem um pouco sobre, um exemplo, as religiões de matriz africana, que são aquelas que talvez, no contexto religioso brasileiro, são as que mais sofrem, mesmo por causa do histórico, né? Aí tem por trás toda uma questão do racismo, que é muito importante. Juntamente com isso, a homofobia também no país. O Brasil é um dos países que mais você tem caso de violência por conta da orientação sexual. E é o país também que mais mata pessoas LGBTQIA+. Nós, o pessoal, temos um compromisso, né? E nós somos coerentes na defesa desse compromisso com a questão da defesa da população LGBTQIA+, e nós temos compromisso com a defesa dos direitos humanos e da liberdade religiosa. A gente pretende que o primeiro passo é você fazer uma política transversal em todas as secretarias que atacam esse problema, né? Claro, a gente vai ter a secretaria e nós não vamos colocar essa secretaria dos direitos humanos e a secretaria das mulheres, por exemplo, lá num canto da prefeitura só para fazer amarração política. Vai ser, de fato, uma secretaria que vai ter que ter política, vai ter que ter verba para fazer políticas. E a gente vai, sim, construir todo um programa, um projeto, todas as secretarias, área da saúde. É importante ali na saúde você ter política de saúde para a população LGBTQIA+. Você tem que ter programa de emprego, né? Nós sabemos que muitas vezes a população trans ela tem muita dificuldade para conseguir emprego por causa da sua situação. Programas de educação, porque fortaleza o respeito, né? Que fortaleça o direito dessas comunidades de existirem. Então, nossa prefeitura vai ter como um dos eixos a defesa dos direitos humanos, dos direitos individuais e da liberdade religiosa. Obrigado, professor Célio. A próxima pergunta, portanto, a ser sorteada, será destinada ao professor Nado. Bado Jacob, do Visão do Vale. Por favor, a pergunta. Candidato Nado, como o senhor vê a gestão da educação diante da pandemia do coronavírus? A gestão da educação no município de São Leopoldo diante da pandemia do coronavírus. O senhor tem 2 minutos, candidato professor Nado. A situação da educação municipal, ela tem uma complexidade, né? Nós temos hoje um IDEB dos anos finais de 4,4, portanto, as nossas crianças não alcançam 50% dos objetivos. Isso é uma situação muito séria que precisamos enfrentar. E uma segunda premissa fundamental para a análise é saber que São Leopoldo tem uma baixíssima escolaridade. Segundo o IBGE, a posição de São Leopoldo em 497 municípios do Brasil é a de 402. É algo impressionante para uma cidade que é uma das 10 maiores economias do estado. Então, é uma situação dramática vivida antes da pandemia. Esse quadro já estava desenhado. 46% dos leopoldenses têm tão somente o ensino fundamental incompleto, não alcançam o 9º ano, portanto. Essa situação contrasta com professores e professoras altamente qualificados, com formação em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, o que nos leva a crer que a orientação político-pedagógica da secretaria, portanto da mantenedora, é absolutamente desastrosa. E é isso que nós teremos de enfrentar. No período da pandemia em especial, o que presenciamos? O governo municipal levou 150 dias para disponibilizar um sistema que pudesse ser acessado pela comunidade escolar e pelos professores. Abriu, inclusive, uma formação para os professores, tendo em menos de 15, 20 minutos preenchidas as primeiras 200 vagas. Somos mais de 2.000 professores em São Leopoldo e o governo disponibiliza 200 vagas de formação na educação digital. Portanto, o governo errou, agiu muito mal e, é claro, os professores conseguiram manter o vínculo afetivo com seus alunos. Professor Nado. A segunda rodada de perguntas, novamente pergunta destinada, devido à ordem de sorteio, ao professor Célio. Bado Jacob, por favor, a pergunta.
Professor Célio, existem muitos setores da política que defendem a privatização do SEMAI e fazem críticas ao empenho e eficiência da autarquia. Como o candidato vê essa possibilidade de privatização e o que pode ser melhorado na gestão do SEMAI de São Leopoldo? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Para nós, a água, assim como o saneamento básico, são os direitos básicos do cidadão. O saneamento porque envolve qualidade de vida, envolve saúde, que são direitos que não podem ser negociados, que não pode ser colocado no plano do lucro. A água, principalmente, a água é uma das fontes principais da vida, também não pode ser gerida por fonte privada que busca o lucro. É uma coisa que tem que ser pública e que tem que visar o bem comum. Portanto, nós somos totalmente contra a privatização do SEMAI. Já falei, as parcerias público-privadas nessa área também nós somos contra. A gestão pública tem que assumir e fazer com qualidade. É possível, sim, você gerir uma empresa pública, uma autarquia pública com qualidade. Né? Esse discurso de que a prefeitura ou a gestão pública é incapaz de oferecer serviço público de qualidade, usar isso como desculpa para privatizar, isso nós somos contra e isso não é verdadeiro. É possível, sim, a gente construir bons serviços públicos e é isso que a gente quer fazer. Nós centramos muito a nossa política em oferecer serviços públicos de qualidade, defender o serviço público, defender os servidores públicos do município. Quanto ao SEMAI, lógico, é preciso a gente fazer ali um estudo, uma auditoria nas contas do SEMAI, para que a gente veja os contratos, tudo, manter aquilo que está correto e também mudar aquilo que está errado e fazer todo um planejamento para melhorar. A gente pretende fazer isso logo no início, né, nos primeiros meses de governo, já fazer em todos os setores da prefeitura, a gente fazer essa auditoria. Não só a auditoria de gestão ali, de administração, mas também a auditoria política, né, das decisões, do caminho que se deve tomar para melhorar o serviço público. Obrigado, professor Célio. Dando sequência à segunda rodada de perguntas sorteadas aqui no Grupo Visão do Vale. Por favor, Bado Jacob, pergunta agora para o professor Nado. Professor Nado Ronaldo Teixeira, o que pode ser feito para melhorar ou aperfeiçoar a relação com o setor empresarial e principalmente facilitar o empreendedorismo no município de São Leopoldo? O senhor tem 2 minutos para a resposta, candidato. Precisamos valorizar o empreendedor, o empresário, aquele que investe. Nós vamos primeiramente propor o alvará declaratório. Nós teremos um cadastro no sistema da prefeitura e o cidadão que se dispõe a investir, o empreendedor, ele vai preencher esse cadastro, vai assumir a responsabilidade sobre os dados que oferece a prefeitura e ao final vai dar um clique e terá o seu alvará declaratório. Isso já funciona maravilhosamente bem na capital do Espírito Santo, em Vitória. Além do alvará declaratório, nós iremos organizar o escritório de fiscalização. As obras, de modo geral, não serão fiscalizadas a cada semana ou a cada mês por um fiscal diferente. Haverá um grupo de fiscais atuando de forma coordenada. O fiscal do meio ambiente, o fiscal da vigilância sanitária, caso seja a construção, uma obra que resultará, por exemplo, numa cozinha e, portanto, num restaurante, nós vamos facilitar a vida do empreendedor, dando liberdade econômica para ser um empresário adequado, gerador de riquezas e renda no nosso município. Além dessas 2 iniciativas, nós vamos instalar a mesa de diálogo permanente com o empreendedor. Como isso se dará? Nós vamos chamar cada empreendedor de cada área, o setor da gastronomia, vamos chamar o setor da construção civil. A partir dessa mesa, nós vamos dialogando e desobstruindo, alterando todo o rumo daquela obra que, por um motivo ou outro, está impedida de ter sequência. Nós precisamos fazer com que todos invistam na nossa cidade para elevar, por óbvio, a arrecadação de impostos e a interação com a comunidade empreendedora. Obrigado, candidato professor Nado. Agora a terceira e última rodada. As últimas 2 perguntas serão sorteadas. A primeira para o professor Célio.
Professor Célio, como o candidato vê a situação da educação no município de São Leopoldo e o que pode ser melhorado nessa área? 2 minutos, candidato. Eu vou dizer que não só São Leopoldo, mas no Brasil inteiro a situação da educação enfrenta vários desafios, né? Isso ao longo dos anos. Na verdade, há sempre um discurso de ver a educação como prioridade, mas isso nunca, na prática, a gente vê. E agora tem piorado, né? A gente vê essa semana o governo Bolsonaro enviou para o Congresso um projeto que vai, na verdade, acabar com o ganho real do piso salarial dos professores. O piso salarial dos professores foi um ganho, ainda que limitado, mas foi um ganho. E agora, com essa nova proposta do governo Bolsonaro, os professores vão se tirar dos professores o ganho real acima da inflação, porque ele pretende, então, reajustar esse piso a partir da inflação. Isso é uma perca para os professores, se esse projeto passar, mas isso revela um pouco do descaso do governo. Uma outra coisa que a gente sofreu nesse período foi a aprovação da lei do teto de gastos, que foi em 2016, que está em vigor, mas essa lei vai inviabilizar muito a gente atingir as metas do Plano Nacional de Educação. Então, o Fundeb, nós tivemos um grande debate, graças a Deus, por pouco, a gente foi conseguido aprovar o Fundeb. Então, tudo isso afeta a educação no município. Então, o município vai ter que ter uma política forte, prioridade para a educação. Uma das nossas ideias é aumentar o investimento do PIB do município em educação, chegando ali a 20%, a gente pretende chegar a 20% nos 4 anos, construir as escolas integrais, creche para, no máximo, 100% das crianças. Eu acho que são medidas que a gente pode melhorar a educação na cidade. Muito obrigado, candidato professor Célio. A última pergunta, portanto, formulada pelo Grupo Visão do Vale, será destinada ao professor Nado. Por favor, Bado Jacob. Professor Nado, como o candidato vê a situação da rodoviária de São Leopoldo e que o governo pretende fazer, caso eleito, para resolver o problema? Professor Nado, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Nós precisamos enfrentar situações em São Leopoldo que exigirão muito estudo e planejamento. Quando a gente entra na cidade, ali pelo viaduto, saindo da BR e descendo na Dom João Becker, nós observamos hoje um acúmulo nos horários de pico, especialmente de carros, algo assustador. Por que isso ocorre? A própria BR hoje tem 2 limitações na altura de São Leopoldo. De um lado, na altura do Rio dos Sinos, né? E isso provoca o desvio de carros para dentro da cidade, portanto, dificultando o tráfego naquela área. E temos um outro gargalo que é na Charlau. Aquele viaduto tem que ser revisto. É preciso ter uma bancada federal forte para que a gente possa pensar numa obra futura. Mas, sobretudo, a duplicação da ponte é o começo da solução para desobstruir a mobilidade que não há no trânsito quando se entra em São Leopoldo, exatamente pelo viaduto na altura do rio, na Dom João Becker. Esse é um ponto central. O outro ponto, obviamente, faz avaliar a presença da rodoviária como ali está. Vamos, chegando ao governo, analisar o contrato de concessão e identificar se é possível renová-lo ou não e em que condições. O que nós não podemos é aceitar que a rodoviária, como está hoje, né, recepcionando todos aqueles que querem visitar São Leopoldo, ou mesmo que venham a trabalho, encontrar-se, lamentavelmente, como uma região de violência, de insegurança, de prostituição, de descuido absoluto por parte do poder público. Nós vamos descentralizar a Guarda Civil e vamos ter, portanto, ali na rodoviária um ambiente mais seguro. Isso será necessário e fundamental para São Leopoldo. Candidato. Muito obrigado, candidato professor Nado. E assim nós encerramos essa fase de perguntas formuladas pelo Grupo Visão do Vale, do qual o radialista Bado Jacob é o diretor. Muito obrigado pela presença mais uma vez e por essa parceria com a Vale TV, Bado. Nós que agradecemos e
Vamos continuar com o debate que está maravilhoso. Encerramos assim o nosso segundo bloco. No próximo bloco, os candidatos estarão debatendo entre eles com temas livres. Não saia daí. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Você já conhece a Johan Alimentos? A empresa lidera o serviço de distribuição de alimentos em sua região de atuação, oferecendo constantemente aos seus clientes o que existe de mais moderno em soluções dos segmentos de varejo, food service e panificação. A empresa está situada na cidade de Estância Velha e conta com uma ampla estrutura física composta por câmaras de armazenamento de congelados resfriados, além de um depósito para produtos secos. Hoje, a Johan Alimentos está presente em mais de 130 cidades do Rio Grande do Sul, levando produtos de qualidade e excelente atendimento para mais de 10 mil clientes. A JG Serviços há mais de 20 anos é referência em Novo Hamburgo e região em serviços de portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. São mais de 150 colaboradores capacitados. Para cada serviço, conte com um profissional qualificado. Credibilidade conquistada com serviços de qualidade e que só o tempo pode assegurar. Peça seu orçamento pelo fone 3556-1530 ou acesse nossos endereços digitais. Estamos de volta com o debate aos candidatos ao cargo de prefeito de São Leopoldo, aqui na Vale TV, nessa parceria com o grupo Visão do Vale. Conosco aqui, presentes, os candidatos professor Célio, do PSOL, e professor Nado, do Cidadania. Nós lembramos, conforme lei eleitoral, que todos os candidatos foram convidados. No entanto, o candidato Ari Vanazzi, do PT, que teve representação na reunião desse debate, optou por não participar, alegando problemas de saúde, falta de voz. Foi informado hoje à tarde aqui a direção da emissora. E já o candidato delegado Eliomar, que também foi convidado, ele que é do Democratas, não teve representação na reunião do debate. Posteriormente, na tarde de hoje, foi informado pela sua assessoria de comunicação que ele se faria presente. Fato que foi negado algumas horas depois pelo próprio candidato em contato com a direção da emissora. Bom, nesse bloco nós teremos 3 rodadas de debates em tema livre entre os candidatos, perguntas entre os candidatos. Eu lembro que o projeto Eleições Cidadãs da Vale TV tem a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, o patrocínio de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. O apoio é de Sebratel,
Garfão Restaurante, Pizzaria e Sushi, Jäger Águas e Celuz Grupos Geradores. Bom, nesse bloco de perguntas entre os candidatos com tema livre, cada candidato terá a oportunidade de perguntar e de responder 3 vezes. Serão 3 rodadas. As perguntas poderão ter no máximo 30 segundos, as respostas terão 2 minutos e as réplicas e as tréplicas tendo 45 minutos cada. A ordem das perguntas foi definida através de sorteio. E começará perguntando o professor Célio. Vai dirigir a sua pergunta ao professor Nado. O senhor tem 30 segundos para a formulação da pergunta. Professor Célio, realiza a pergunta ao professor Nado. Só voltando aqui, o professor Célio é o primeiro a perguntar, que foi a definição realizada na reunião. Professor Célio, 30 segundos para formular a pergunta. Professor Nado, um tema importante para a cidade, né, para o bem das pessoas, é a questão da cultura, que é um tema que às vezes é esquecido ou colocado em segundo plano frente a outros temas, que é importante, como a saúde, como a economia, né, infraestrutura, enfim. Mas a cultura também, né, ela trabalha com a questão do bem-estar da pessoa, mas também é fonte de renda. Então, queria que você falasse um pouco dos seus projetos para a cultura. O professor Nado tem, portanto, 2 minutos para realizar a resposta. Importante trazer o tema da cultura, Célio. Nós vamos ter uma oportunidade agora no próximo mandato. Nós vamos viver o bicentenário. Serão 200 anos de São Leopoldo em 2024. E hoje o símbolo maior da imigração alemã está em ruínas. A Casa de Cultura, que nós sonhamos ser a Casa do Imigrante, está absolutamente impossibilitada. Nós não temos mais o museu que lá funcionava. A Casa do Imigrante, ali na nossa feitoria do Linho Cânhamo, onde tudo começou, quando os alemães aqui chegaram, já estavam, é verdade, portugueses, os índios, os negros, mas interagiram e criaram a Vila São Leopoldo. A cultura absolutamente abandonada, com o símbolo maior em ruínas, que é a nossa Casa do Imigrante, da feitoria. Nós vamos investir, Célio, pesadamente na cultura local. A cultura local vai ser potencializada bairro a bairro. Hoje mesmo nós caminhávamos lá no São Miguel, no bairro São Miguel, e um menino de 10 anos pediu para usar o microfone, pediu para falar, nós estávamos lá dando discurso, e ele fez na hora um rap, uma criança de 10 anos. Nós precisamos valorizar essa cultura, nós precisamos também descentralizar as relações. Hoje nós temos 2 ou 3 ou 4, sempre os mesmos artistas contratados pelo governo municipal. Isso não pode ocorrer, né? O movimento da cultura tem que ser mais ousado, tem que chegar à dança, tem que chegar à música, tem de chegar a uma oportunidade em que todos democraticamente tenham acesso. E claro, vamos restaurar através do bicentenário a Casa do Imigrante. Muito obrigado, candidato professor Nado. 45 segundos para a réplica, professor Célio. Uma ideia que a gente tem é de colocar São Leopoldo dentro de um circuito cultural, né? Isso, além de oferecer um serviço de qualidade para a população, também ajuda na cultura local. Então, por exemplo, nós temos o Teatro Municipal, está praticamente parado, né? A gente, além de trabalhar, de melhorar, de trazer melhoria para o teatro, a gente quer trazer todo um programa de usar aquele teatro, de trazer peças, de trazer espetáculos ali no teatro para oferecer à população de São Leopoldo trabalhos culturais de qualidade, além, claro, de criar fundos e linhas de crédito para os produtores culturais locais. Obrigado, candidato. O professor Nado tem 45 segundos para a tréplica. Quando eu lembro do bicentenário, Célio, eu lembro exatamente dessa restauração da cultura alemã no nosso meio. Por que isso é importante? É importante porque nós podemos estabelecer uma relação com o Estado alemão, que é o principal país em nível econômico do centro da Europa, e tenho certeza que poderemos buscar recursos para São Leopoldo.
A maior obra da história de São Leopoldo são os diques de contenção de cheias. Tá? Os alemães que financiaram a fundo perdido. E por que não trazer recursos, por exemplo, para imediatamente restaurar a Casa do Imigrante? Nós vamos ter uma relação com os museus, né, com o Museu do Trem, com o Museu Visconde de São Leopoldo, potencializando a cultura local. Obrigado, candidato. Agora, inverte-se a ordem, né? Ainda nessa primeira rodada, é a vez do professor Nado fazer a pergunta ao professor Célio. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Professor Célio, não poderia deixar de lhe perguntar qual é a sua expectativa sobre os candidatos que estão ausentes do ponto de vista do seu conceito de democracia. O Vanazzi não está aqui e o Eliomar não está aqui. Que respeito eles têm com a comunidade para pedir o voto? Eu gostaria de ouvi-lo sobre o conceito de democracia e essa relação com a ausência em diversos debates, tanto do Vanazzi quanto do Eliomar. O professor Célio tem 2 minutos para formular a sua resposta. A partir de agora. Professor Nado, para começar, assim, não sou eu que vou julgar os motivos que levaram os candidatos a não estar aqui, mas eu acredito em nosso programa de governo, um dos eixos é a radicalização da democracia. Criar através dos conselhos, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas para que a gente possa fazer desde o diagnóstico da situação, como preparar as políticas públicas. Agora, para mim, é difícil você dizer que vai ouvir as pessoas, criar uma democracia, se você não está disposto na política a se apresentar, a falar com a população, de mostrar suas ideias. Esses espaços, a gente teve todos os espaços que foram oferecidos pela imprensa local. Todos os debates, fizemos todos os painéis de todos os conselhos, a nossa candidatura teve. Por quê? Porque é justamente isso, o respeito pelo eleitor. Se você é candidato, você tem que chegar até o eleitor, falar quem é você, quais são as suas ideias, quais são as suas propostas. Eu também não gosto muito desse discurso de que eu não sou da política, eu não sou desse meio, por isso que eu não vou no debate, que eu sei que tem candidato que usa essa desculpa, como se eles quisessem dizer assim, eu sou alguém de fora, então vim aqui, só entrei na política para salvar a situação. Na verdade, todos nós somos políticos, todos nós, e quando você se candidata, não tem mais esse discurso de que eu não sou da política, você é da política sim, e eu acho sim que você tem o dever de aproveitar os espaços que tem para falar, não importa quantas pessoas estão agora nos acompanhando, se for 1, 2 ou 1.000 pessoas, 10.000, é morador de São Leopoldo, é trabalhador que quer ouvir nossas ideias, e eu acho que é um respeito, o mínimo de respeito de estar aqui falando. Infelizmente, né, a gente tem essa situação, mas como eu disse, não é eu que vou julgar cada candidato. Tempo, candidato. Muito obrigado. O candidato professor Nado tem 45 segundos para a réplica. Se a decisão de não participar de debate fosse episódica, circunstancial, mas não é. O Vanazzi não participou do Sindicato dos Médicos, do debate sobre a área da saúde, hoje também não comparece, o Eliomar não comparece em nenhum debate, apenas no primeiro, e certamente isso demonstra um desrespeito ao leopoldense. E é preciso dizer aqui, não podemos mais considerar nem esse passado vencido, representado pelo Vanazzi, e nem a aventura truculenta, representada pelo delegado. Vamos avançar, São Leopoldo. Vamos votar numa mudança com dignidade e que recorra aos direitos civis como orientação do próximo governo. Obrigado, professor Nado. Professor Célio, 45 segundos para a tréplica. Dizer que na política não basta ter boa vontade, é preciso ter projeto, é preciso ter ideias. E se você tem projeto, você tem posição política, você quer falar dele, você quer apresentar. Então, para mim, como eu disse, não estou julgando os candidatos que não estão, mas para mim é meio estranho que um candidato abra a mão de estar nesses espaços, sei lá, os motivos estratégicos da campanha deles, mas abrir mão de estar nesses espaços, para mim, não tem um cabimento, porque eu acho que o local que você tem que apresentar. Nossa candidatura sempre teve, como eu disse, em todos os espaços, porque a gente quer não só disputar as eleições, mas as ideias das pessoas.
Muito obrigado, candidato. A segunda rodada de perguntas entre os candidatos repete a ordem da primeira rodada, conforme acordado em reunião com as candidaturas. Portanto, é o professor Célio quem inicia perguntando ao professor Nado. Professor Célio, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Um outro eixo da nossa campanha tem projeto, tem ideia política, né? E a gente tem eixos da campanha que são fundamentais. Um dos eixos que a gente fala o direito à cidade é justamente oferecer infraestrutura para que a cidade possa acolher bem e criar o bem comum na cidade. E os espaços públicos, a gente tem andado na cidade e visto muitos espaços públicos vazios, sem ocupação, né? Qual é o seu projeto para esses espaços? Obrigado, candidato. O professor Nado tem 2 minutos para a sua resposta. Nós temos um planejamento urbano colaborativo. Essa é a nossa proposta, porque isso conceitualmente é decisivo. Nós precisamos investir sim, Célio, nos espaços públicos para que eles sejam ocupados adequadamente pelo cidadão, pela cidadania leopoldense, pelas cidadãs. Nós vamos criar parcletes, espaços de convivência, nós vamos criar ciclovias. Hoje tem uma ciclofaixa na Avenida Imperatriz, não tem mais do que isso. Para o ciclista, está sempre em risco quando quer se deslocar usando então a bicicleta. Nós poderíamos ter uma ciclovia que acessasse o Parque Tecnológico. Agora, para passar na Teodomiro Porto da Fonseca, nem de carro, porque é uma buraqueira, um desrespeito completo, um descuido. Nós precisamos de planejamento urbano colaborativo. Para tanto, nós vamos avançar não só no que diz respeito a uma quilometragem mais vasta de ciclovias, vamos também tratar do tema do meio ambiente. Nós não podemos ter, por exemplo, a usina de reciclagem fechada. É isso que ocorre hoje. Um patrimônio de 10 milhões de reais abandonado. Abandonado. Isso é prejuízo para o município. Então nós precisamos abrir a usina novamente. Ali tem o potencial para 120 postos de trabalho e, obviamente, uma cooperativa que possa atuar potencializando e resgatando a reciclagem do lixo e, portanto, tendo um efeito positivo na área do meio ambiente. Planejamento urbano colaborativo para que a gente possa incidir, inclusive, nas áreas onde ocorrem os alagamentos. Isso também é inaceitável porque falta planejamento para a prefeitura atual. Obrigado, candidato. O professor Célio tem 45 segundos para a sua réplica. A gente vai fazer um planejamento urbano e fazer um mapeamento dessas áreas, porque a gente tem um conjunto de ações para essas áreas. Um voltado para esporte e lazer, onde, com praças, com ciclovias e outros espaços, inclusive para a cultura, né? Um espaço de equipamento de cultura, mas também a gente pensa em usar alguns espaços para a questão de hortas comunitárias, que é muito importante a gente fazer esse debate da agroecologia e da soberania alimentar do município, principalmente, e também tem a questão da saúde, né, de produzir alimentos saudáveis. Então, hortas comunitárias, áreas de esporte e lazer, são ideias que a gente tem para essas áreas públicas que estão sem nenhum tipo de ocupação. Obrigado, candidato. O professor Nado tem 45 segundos para a sua tréplica. Na tua pergunta, Célio, tu usasse a palavra infraestrutura como base, do conceito que tu querias abrir como discussão. Não é possível. Ali na Santos Dumont, por exemplo, alaga em dia de chuva. No coração da Charlau, na Thomas Edison, alaga em dia de chuva. Na Vicentina, alaga em dia de chuva. No centro da cidade, quando a chuva é intensa, também alaga. Portanto, esses alagamentos é um tema da infraestrutura. Nós não podemos ficar com um tamanho de cano de 45 anos atrás. Erguem-se condomínios e, por óbvio, a exigência maior de todo o escoamento da água, do esgoto,
precisamos mudar essa realidade. Obrigado, candidato professor Nado. Assim a gente encerra a segunda rodada de perguntas com tema livre entre os candidatos. Eu lembro que o projeto Eleições Cidadãs da Vale TV é apresentado por JG Serviços, Portaria, Limpeza, Jardinagem, Zeladoria, Trabalhos em Altura e Sistemas de Segurança, patrocínio de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeto Expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. O apoio é de Sebratel, Garfão, Restaurante, Pizzaria e Sushi, Jäger Águas e Celuz Grupos Geradores. Para encerrar esse bloco, a gente tem mais uma rodada de perguntas de tema livre entre os dois candidatos. No entanto, devido a sorteio, há uma inversão aqui na ordem do último bloco e quem começa a fazer a pergunta... Não, perdão. Devido a sorteio, segue sendo o professor Célio o primeiro a perguntar. Eu peço desculpas pelo equívoco, mas o professor Célio, portanto, faz a sua pergunta. Tem 30 segundos para perguntar ao professor Nado a partir de agora. O Nado não me perguntou agora nessa hora. A segunda rodada houve duas perguntas. Não, candidato? Eu fiz duas para ele, mas ele só me fez uma. Perdão. Vou pedir perdão aos nossos espectadores. Então, o professor Nado não realizou a sua pergunta na rodada anterior. Mas, mais uma vez, peço perdão a todos que estão nos acompanhando. Peço desculpas ao candidato professor Nado. O senhor tem aí o direito a fazer a pergunta, 30 segundos. Célio, o tema da segurança pública. Importantíssimo ouvir o quanto ocorre hoje na cidade. São Leopoldo é a 5ª cidade mais violenta dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. A nossa Guarda Civil Municipal vive uma situação difícil, porque 1/3 do seu efetivo está na gestão. Qual o seu posicionamento a esse respeito da segurança pública? Obrigado, candidato professor Nado. Professor Célio, 2 minutos para a sua resposta. Primeiro dizer que na gestão, nas ações públicas da questão da segurança, existe, a meu ver, um modo errado de tratar essa questão. No Brasil, se trata a questão de uma maneira totalmente errada, que não dá certo em lugar nenhum do mundo, e a população, às vezes, claro, o medo e toda a insegurança faz com que a população acredite em medidas de ações rápidas, milagrosas, que vai resolver o problema da noite para o dia. Na questão da violência em São Leopoldo, e a violência de modo geral, está muito ligado à questão das drogas, seja o tráfico em si, do combate do tráfico, seja muitos pequenos assaltos, roubo de celulares, que tem a ver com o uso da droga, porque a pessoa vai lá procurar um meio de comprar sua droga e acaba cometendo esses crimes. Porém, a gente acha que isso não se resolve só com ação policial, com ação militar. A gente precisa de ter todo um programa que tenta diminuir um pouco. Então, a questão, por exemplo, das drogas, principalmente da dependência, a gente vai ver como um problema de saúde. A gente precisa fortalecer uma estrutura de CAPS-AD para tentar diminuir um pouco esse uso, consumo de droga, porque se você diminui isso, você, claro, acaba o lucro da droga. A droga existe aí porque existe um lucro por trás. E na questão da Brigada Militar, é preciso investir em tecnologias e formação para a gente trabalhar com inteligência. Não basta só você botar uma arma na cintura do agente e mandar ele para a rua. Tem que investir em tecnologia para que as investigações possam ocorrer melhor, a vigilância, tem que investir em inteligência tática policial para que as ações sejam de forma mais eficiente, sem a gente sair nessa matança, porque o Brasil é o país que a polícia mais mata, mas também é o país que mais morre policial. Obrigado, candidato. Professor Nado, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Recentemente fui convidado para uma reunião com os moradores do bairro Rio dos Sinos, uma reunião muito representativa. E todos os moradores reclamam que nosso bairro Rio dos Sinos está abandonado. A insegurança tomou conta, a prostituição, as drogas, tanto na Caxias do Sul quanto na Ilebran. E nós precisamos mudar isso. A Guarda Civil Municipal será descentralizada. E desde o primeiro dia de janeiro, quando assumirmos, vamos imediatamente deslocar um efetivo para que nós possamos inibir, coibir e romper com a cultura que se instalou
lamentavelmente, de violência ali no bairro Rio dos Sinos. Este é um compromisso para iniciar a mudança em São Leopoldo. O candidato professor Célio tem 45 segundos para a tréplica. Uma outra ideia nossa, Nado, é a gente trabalhar com conselhos de segurança, né? A gente tem falado muito na questão dos conselhos, de trabalhar com conselhos em todas as áreas, e a gente pretende fazer um conselho de segurança que junta tanto o pessoal da gestão pública, assistentes sociais, pessoal que trabalha com crianças e adolescentes, sociedade civil, os moradores dos bairros, porque a gente consegue fazer os conselhos de segurança e esses conselhos vão auxiliar justamente na estratégia, né, de combate à violência na cidade. Obrigado, professor Célio. Agora sim, a terceira rodada de perguntas de tema livre. E sim, devido a sorteio, nós temos uma inversão entre a ordem de quem pergunta primeiro. Essa terceira rodada começa com a pergunta do professor Nado para o professor Célio. Professor Nado, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Professor Célio, eu gostaria de voltar ao tema da saúde. O teto da UTI, há menos de um mês e meio, noticiado pelo jornal Vale dos Sinos, a UTI do Hospital Centenário, caiu, desabou. O Hospital Centenário vive permanentemente em crise. Qual a solução que poderíamos ter para, por exemplo, qualificar o Hospital Centenário diante da comunidade? Obrigado, candidato. Professor Célio, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Nada, a gente vem falando a nossa campanha, né, desde a nossa campanha em 2016, a gente falava muito sobre essa questão desse modelo de gestão da saúde, né? Nós temos o melhor sistema de saúde público do mundo, né? Nós defendemos o SUS público de qualidade, mas a gente percebe que, claro, existem várias dificuldades quanto à questão da saúde. Aqui em São Leopoldo, sempre o tema do centenário é um tema que sempre volta e a gente precisa um pouco agir na saúde, a meu ver, principalmente diminuindo um pouco a demanda quando a gente tem com insumos que são mais caros, com cirurgia, especialidade. O Hospital Centenário com um hospital justamente preparado para alta complexidade e é ali que a gente vê que está o gargalo, né? Como é que a gente inverte? Eu acredito que se a gente começar a investir em saúde básica, né, saúde primária, os postos de saúde, eu acredito que dá sim, está no nosso projeto a construção de mais uma UPA em São Leopoldo, né, e eu acredito que é investindo em estratégia de saúde da família, que a gente já falou aqui, com as equipes multidisciplinares, enfim, investimento em saneamento básico, né, cada $1 que a gente gasta em saneamento básico, a gente elimina $4 que a gente gastaria em saúde. Eu acho que isso vai, primeiro, desafogar um pouco o Hospital Centenário e rever um pouco dos contratos lá com as empresas que fornecem insumo para o hospital. Isso vai facilitar e vai ajudar a gente, sim, a melhorar o hospital, né? Vai sobrar mais dinheiro e com uma boa gestão a gente consegue muito resolver esses problemas que você falou, né? Da péssima infraestrutura. Infelizmente a gente sabe que tem, né? E aí a gente precisa precisa também pressionar o governo estadual e o governo federal, que oferece parte também dos recursos da saúde para o município, né? Professor Nado, o senhor tem 45 segundos para realizar a sua réplica. A Faculdade de Medicina da Unicinos foi conquistada em 2016. Nós vamos chegando ao 8º semestre do curso de Medicina e os jovens estudantes de Medicina precisam de um hospital-escola. Nós vamos trabalhar pelo processo de certificação do Hospital Centenário como hospital-escola da universidade. A URGS funciona maravilhosamente bem e orienta o nosso hospital de clínicas. O Hospital São Lucas da PUC não é diferente. O conceito de hospital-escola nos potencializará 60% a mais de recursos do governo federal, segundo a portaria 285 de 2015. Hospital-escola. Obrigado, candidato professor Nado. Professor Célio, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Então, eu queria dizer que é importante esse projeto de a gente mudar esse eixo da saúde, né? Se gasta muito, porque justamente na saúde
um grande mercado de lucro da indústria farmacêutica, da indústria de insumos, principalmente de materiais cirúrgicos, e isso influencia, claro, na visão da política, através de lobby, que faz com que a política brasileira não cuide da saúde básica, né? E isso cria uma pressão, uma demanda que não está dando conta. É preciso a gente mudar, é preciso a gente romper com esses lobbies das grandes indústrias e defender, sim, uma saúde de qualidade para o cidadão. Muito obrigado, professor Célio. Encerrando esse bloco de perguntas de tema livre entre os candidatos, é a vez do professor Célio realizar a sua terceira questão. O senhor tem 30 segundos para fazer essa pergunta. Sonado, a gente tem visto muito na imprensa ultimamente que estudos e entidades como o IBGE têm falado na volta da fome do Brasil. Talvez muita gente ainda não tenha se dado conta, porque isso atinge primeiro os mais pobres, os mais vulneráveis, né? Então, a questão da renda e principalmente da segurança alimentar no município. Como você pensa essa questão? O professor Nado tem 2 minutos para a resposta. São Leopoldo hoje vive uma crise sem precedentes. Segundo o próprio IBGE, como tu citaste, 28% dos leopoldenses percebem tão somente meio salário mínimo. 1/3 praticamente da população. E isso impressiona, porque obviamente que aí está um gerador da pobreza extrema. Nós precisamos enfrentar essa questão. No que diz respeito à segurança alimentar, com muito orgulho, eu sou, enquanto vereador, o autor do projeto que criou o Conselho Municipal de Segurança Alimentar em São Leopoldo. E lá o debate que se dá se refere muitas vezes à atuação, por exemplo, por meio da merenda escolar. Não é possível que hoje nós tenhamos uma merenda, né, que não tenha os insumos básicos. As frutas são sempre maçã e banana. Não há uma diversificação, não há um cuidado com o alimento da nossa criança. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, destina, através do Ministério da Educação, um recurso específico para isso. O acréscimo que a Prefeitura dá é ínfimo, é muito pequeno, é desrespeitoso. Então nós precisamos ter a nossa criança no centro das nossas preocupações. Não pode mais o governo agir dessa maneira. O governo Vanazzi, portanto, lamentavelmente erra no que diz respeito à merenda escolar, não cuida das nossas crianças e desrespeita, por óbvio, todos aqueles necessitados que dependem, inclusive, desse alimento na escola para chegar em casa e se desenvolver mais saudavelmente, tanto do ponto de vista físico quanto mental. É preciso mudar. Chegou a hora. O professor Célio tem 45 segundos para a sua réplica. Essa questão da segurança alimentar vai ser um tema importante na próxima gestão, porque é o que a gente vê, como eu citei, a questão do IBGE, que aponta que a fome está voltando. O nosso modelo de produção de alimento baseado no agronegócio e o modelo econômico do governo federal tem levado a preços absurdos. Quem vai ao supermercado sabe, e isso vai afetar o mais pobre, que vai faltar alimento. Nós precisamos criar, assim, uma política de soberania alimentar no município, fortalecendo o pequeno produtor da região, comprando alimento ali para merenda escolar, com hortas comunitárias, criando uma central de alimento que a prefeitura pode comprar alimento, né, e oferecer à população mais carente, ou então procurar. Tempo, candidato. Muito obrigado. O professor Nado, com 45 segundos para a tréplica. Célio, tu trazes um ponto muito importante. A valorização da agricultura familiar, né, para potencializar, obviamente, o recebimento e a distribuição, daí a necessidade de uma central, né, de alimentos, para que nós possamos ter, por efeito imediato, a incidência na merenda escolar. O que nós não podemos aceitar é que as nossas crianças comam bolachas. Os nossos bebês na educação infantil comam bolachas. Isso é que não dá mais para aceitar, considerando que isso é nutriente para a vida saudável do nosso pequeno estudante.
Isso precisa mudar e, portanto, chegou a hora. Muito obrigado, professor Nado. E com isso nós concluímos esse bloco de perguntas de tema livre entre os candidatos. Nós vamos fazer mais um intervalo e, na sequência, teremos o último bloco desse debate com os candidatos a prefeito de São Leopoldo. Não saia daí. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Você já conhece a Johan Alimentos? A empresa lidera o serviço de distribuição de alimentos em sua região de atuação, oferecendo constantemente aos seus clientes o que existe de mais moderno em soluções dos segmentos de varejo, food service e panificação. A empresa está situada na cidade de Estância Velha e conta com uma ampla estrutura física composta por câmaras de armazenamento de congelados e resfriados, além de um depósito para produtos secos. Hoje, a Johan Alimentos está presente em mais de 130 cidades do Rio Grande do Sul, levando produtos de qualidade e excelente atendimento para mais de 10 mil clientes. A JG Serviços há mais de 20 anos é referência em Novo Hamburgo e região em serviços de portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. São mais de 150 colaboradores capacitados. Para cada serviço, conte com um profissional qualificado. Credibilidade conquistada com serviços de qualidade e que só o tempo pode assegurar. Peça seu orçamento pelo fone 3556-1530 ou acesse nossos endereços digitais. De volta com o nosso quarto e último bloco desse debate com os candidatos a prefeito de São Leopoldo. Nós estamos aqui na Vale TV em parceria com o Grupo Visão do Vale. Mais uma vez, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Aqui conosco, os candidatos professor Célio, do PSOL, e também o professor Nado, da coligação São Leopoldo, em primeiro lugar, formada pelo Avante, PP, PSDB, PSC, PTC, Cidadania e MDB. Por uma questão de lei eleitoral, lembro mais uma vez que todos os candidatos foram convidados. O candidato Ari Vanazzi, da coligação Nosso Trabalho Constrói o Futuro, formada por PCdoB, PT, PTB, PDT, Republicanos e PSB, havia confirmado a sua presença, teve representante participando da reunião com a direção da emissora. No entanto, hoje informou que, por estar sem voz, não se faria presente. Já o candidato delegado Eliomar, da coligação São Leopoldo Acima de Tudo, formada pelo Democracia Cristã, Democratas, PSD, PSL e PRTB, não participou com o representante da reunião desse debate, mas hoje, no começo da tarde, havia, através da sua assessoria de comunicação, informado presença. Algum tempo depois, algumas horas depois, o próprio candidato, em contato com o diretor da Vale TV, informou que não se faria presente. Nós lembramos
que o projeto Eleições Cidadãs da Vale TV é apresentado por JG Serviços, Portaria, Limpeza, Jardinagem, Zeladoria, Trabalhos em Altura e Sistemas de Segurança, patrocínio de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. O apoio é de Sebratel, Garfão Restaurante, Pizzaria e Sushi, Jäger Águas, Celuz Grupos Geradores. Desse último bloco, os candidatos fazem suas considerações finais ao público que está em casa. A ordem das falas segue conforme sorteio realizado previamente com a presença de representantes de todas as candidaturas. Cada candidato terá o tempo máximo de 3 minutos para expor as suas considerações finais. E pela ordem, o primeiro a aproveitar esses 3 minutos será o professor Célio. Professor Célio, muito obrigado pela presença. O seu tempo começa a contar agora. Eu começaria então agradecendo e parabenizando a Vale TV por esse espaço e pela ótima cobertura na campanha. A gente esteve aqui também outras vezes para falar das nossas ideias, então parabéns. Queria também parabenizar e saudar o professor Nado. A gente teve em todos os debates, né, professor Nado? E nós, eu, o professor Célio, justamente com o Fábio Almeida, que é meu vice, a gente colocou nessa tarefa de construir essa campanha porque nós acreditamos no projeto, no nosso projeto político, que é um projeto baseado no bem viver, na busca pelo direito à cidade. E a gente teve presente nessa campanha, embora pequenos, embora assim a estrutura das outras campanhas, mas nós caminhamos em todos os bairros da cidade, falamos com pessoas, com todas as pessoas de todas as classes sociais, estivemos presentes na Rua Independência todos os sábados de manhã, juntamente com nossos candidatos a vereadores, a Paloma Dalti, o Zilmar de Matos e o Jerônimos, porque nós colocamos de uma maneira coerente, de uma maneira ética, as nossas ideias, né? Nós estamos na reta final da campanha, falta alguns dias para o dia 15, e até lá, cidadão e trabalhador de São Leopoldo vai poder escolher então, o seu voto. E nesse momento eu queria pedir então que cada uma que está escutando, que vai assistir, dê uma olhada para a nossa candidatura, né? A gente, com coerência, da maneira possível, a gente tentou mostrar ideias novas. Nós, de fato, o pessoal está sozinho nessa campanha e nós somos a única novidade, de fato. Os outros partidos, as outras coligações todas já têm na sua coligação partidos que já tiveram no governo municipal, já tiveram no governo estadual, já tiveram no governo federal. Tem muito candidato aí que se diz novo, que se diz de fora da política, mas com as ideias atrasadas, ideias antigas. Então, eu queria falar para você que talvez esteja pensando em votar em branco, talvez esteja indeciso, dê uma olhada na nossa candidatura, nos procure a gente nas nossas páginas do Face, dialogue com a gente. Se tem alguma dúvida, olhe lá nossas ideias e vem com a gente, porque a gente quer construir justamente uma política da esperança, né? Nada do medo, nada do ódio que está dominando a política atualmente. Mas a gente quer falar de esperança, que é possível sim construir uma cidade para todas e todas, uma cidade democrática e plural, onde todas possam viver com dignidade, defender o direito que a população tem à cidade, com espaços públicos que possam oferecer qualidade de vida, defender os servidores e os serviços públicos, porque é a melhor forma de garantir justiça social. Então, acredite, volte lá, pessoal 50, por uma São Leopoldo que luta e sonha. Muito obrigado, candidato professor Célio, e agradecendo também aqui a presença do professor Nado, né, candidato do Cidadania. O senhor tem 3 minutos para realizar suas considerações finais. Muito obrigado por estar presente. Agradeço a oportunidade concedida pela Vale TV, que cumpre um ritual democrático nesse momento no debate. Cumprimento também o professor Célio, que honra a condição de homem e liderança democrática e vem ao debate. Nós não podemos considerar adequado a qualquer candidatura que não apresente as suas propostas, que não venha discutir com a comunidade. E a Vale TV nos deu essa oportunidade. Então precisamos ultrapassar, vencer
esse passado cansado que está aí. Não é possível mais um governo que não tem um só número a ser comemorado. Também não podemos cair na aventura truculenta, na irresponsabilidade absoluta instalada através dessa candidatura do delegado. Nós precisamos compreender o que é São Leopoldo. E para compreender o que é São Leopoldo é preciso estudá-la. O Arthur Schmidt, que é meu candidato a vice-prefeito ao meu lado, coordenou mais de um grupo de estudos, grupo de médicos, de enfermeiros que se disponibilizam a trabalhar conosco. Já temos 20 médicos anestesistas dispostos a voltar a atuar no Hospital Centenário, desde que haja uma mudança dessa gestão. Não é possível. Nós podemos mudar a história, nós podemos revitalizar São Leopoldo. O Hospital Centenário que queremos ver, o Hospital Escola, sabe como faremos? Vamos vender o centro e malas, o centro esportivo, o centro de eventos, que não funciona e que custa 10 milhões de reais. Vamos pegar esse recurso para propor e iniciar o processo de certificação do Hospital Centenário como Hospital Escola. Então nós temos uma oportunidade aqui para os leopoldenses conhecerem quem defendeu propostas, quem defende elevar a escolaridade do município com educação de qualidade, educação integral, quem vai universalizar a educação de jovens adultos, hoje apenas em 8 escolas, quem vai propor a liberdade econômica para empreender com alvará declaratório, quem vai ter uma mesa de diálogo permanente com os empreendedores, com os empresários, para desenvolver o nosso setor de gastronomia, o da construção civil, de todas as áreas de serviços. Nós precisamos compreender que chegou a hora, São Leopoldo. Chegou a hora de ficar em primeiro lugar, o nome da nossa coligação. Eu peço a vocês o voto no 23, o voto da mudança, da transformação, o voto que é capaz de dizer a cada leopoldense que votar em São Leopoldo é votar em 2 leopoldenses. Professor Nado, nascido na Campina, Arthur Schmidt, nascido na Campina. Temos uma oportunidade no dia 15 de votar no 23 para mudar. Obrigado, candidato professor Nado. E eu gostaria de agradecer, antes de encerrar esse debate, a nossa banca de advogados. Não foi necessário, é claro, nenhum pedido de resposta, o debate em alto nível dos 2 candidatos presentes, mas agradeço aqui a presença de Leandro Zambrano, da Zambrano Advocacia, e dos doutores Ítalo Bronzatti e Vinícius Bondan, da BBP Advogados Associados. Também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores a apresentação de JG Serviços, o patrocínio de Johan Alimentos, Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos e o apoio de Sebratel, Garfão Pizzaria e Sushi, Jäger Águas e Celuz Grupos Geradores. Com a certeza de que a Vale TV, em parceria com o Grupo Visão do Vale, levou mais informações, mais subsídio para que o eleitor leopoldense possa fazer a sua escolha no dia 15. Nós agradecemos a sua audiência, tanto pelo canal 14 da NET, quanto pela Vale TV Play e pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e no domingo, vote consciente, vote com segurança e seguindo a todos os protocolos. Uma boa noite para você e até mais. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais de